Parabéns, Ale. Na verdade, a Ale já tinha trabalhado com a gente, ela fez um trabalho no showroom e agora ela está fazendo parte da equipe de pesquisa. Meu boa tarde para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com a casa cheia, com pessoas muito queridas. Antes de ir para as formas, vou falar dos 5 pontos que eu acho super interessante a gente analisar antes de desenvolver a coleção e, para quem está desenvolvendo, repensar nisso também. Quando a gente fala desses pontos de vista, as texturas vêm com muita força. Podem ser texturas com transparências, incluindo o brilho dos paetês, texturas em alfaiatarias, até tendo a sensação de fio mais solto, o efeito de sal e pimenta, e também a textura dos veludos, tanto os lisos quanto com canais. Para as regiões que são mais quentes, para as regiões que praticamente não têm inverno, esse tipo de tecido vai funcionar para a peça mais curta, incluindo os bralettes. Sobreposições. Desde os desfiles, infinitas sobreposições, incluindo calças com saias. Sim, elas estão presentes nos editoriais de moda, mas o que nós mais temos é essa brincadeira de sobreposição com underwear. Então, se o bralette eu já falei que ele vai continuar, mostrar como se fosse a calcinha, a cueca, isso tem um ponto de relevância dentro das coleções. A gente pode falar que as tricolines são interessantes, incluindo as listradas, mas cada vez mais ousar brincar com cor vai renovar esse olhar e já adianto para vocês que isso vai até o próximo verão. Uniformes, pode ser nesse estilo mais class crew, esse estilo do ensino preparatório, onde a gente fala dessa onda dos uniformes, que isso é sempre muito seguro dentro das coleções, mas também a gente tem que destacar os uniformes minimalistas da coleção da Prada, porque eles trouxeram um conceito do militar, mas na sua essência pura, principalmente fazendo uma reverência às pessoas que estavam na linha de frente na época que a gente estava em pandemia. O modular é um dos pontos fortes, faz parte do DNA da Sacai. Aqui a jaqueta que vocês estão vendo pode ser usada de 3 maneiras. Marcas como a Fendi, usando essa ideia do modular, embutindo na alfaiataria. Então, é um colete, mas ele tem uma jaqueta e ele pode ser removido. Alexander McQueen, isso foi a essência da coleção dele também. Notem que tem um zíper, então ele pode usar, a pessoa pode usar essa saia tanto na versão mini quanto mais alongada. E as transparências? As transparências elas vão ser um ponto forte, não só para os tops, mas para as saias também. Uma incidência muito alta das hot pants aparecendo. Bia, isso estava nas lojas? Praticamente em todas. Vou falar francamente para vocês, como eu sempre falo, pareciam réplicas da Miu Miu, tá? Se eu acho que o mercado nacional vai absorver isso, sim. Principalmente se a gente pensar também agora no final do ano, onde tem festas em praias e usar transparências, não só nas versões de chiffon, mas nas versões de tule, de malha mesh também. Aqui é o exemplo da Miu Miu, que foi replicado, mas não deixar também de pensar nas transparências em rendas. Indo para os tops, bralettes firmes e fortes dentro das coleções, independente de base de tecido. A malha neoprene é um bom artigo e pode ser feito esse tipo de forma. Versões acetinadas, não só para o bralette, que tem esse efeito do criss-cross, do transpasse, mas o acetinado tipo satin deluxe na saia também, o impacto aqui da simetria. Coleção da Monse, usando e abusando dos couros, eles vão se estender até o nosso próximo verão. A indicação do Leather Kelly, pode ser a versão do Birkin, mas tem versões em malhas também. Tem a malha Leather, tanto a Classic quanto a Glow, que a Lê mostrou para vocês, que tem um brilho mais revelado. Versões de corset. Procurei misturar também as indicações de tecido, porque eles podem ser traduzidos muito bem para uma alfaiataria. Notem o coordenado inteiro com essa ideia de risca de giz. Pensou em risca de giz? Não só os fundos escuros, os fundos claros podem ser trabalhados. Uma versão aveludada, indicação do malha Nobel, aqui ostentando mais o brilho, ainda tem uma alta incidência de aplicações de cristais termocolantes. E a ideia do corset que, com a cara de alfaiataria mesmo, com esse abotoamento duplo, revigorando o olhar do militar. Versões de regata.
Vale tudo. Desde aquela versão tradicional de ribana, onde a indicação pode ser o rib mescla. Notem aqui que tem essa ideia com o efeito meio used, como se a peça estivesse suja. Na coleção da Stradivarius, eles trabalharam com foil em prata, dourado e bronze também. Pode ser uma versão acetinada para refinar esse tipo de forma, ou ainda ter essa brincadeira de brilho e renda, como a gente tem essa na indicação da malha Neo Lamé. Camisetas. Deixei todas aqui com a indicação da malha Peach Skin, por esse toque de pêssego que ela tem. Pode ser uma versão com ombreiras, mas notem que as ombreiras não estão excessivas, ela tem um volume mediano. A ideia de estampa, mas a que eu mais gosto, é essa última aqui da coleção da Blue Marine, onde tem essa ideia do cargo. Por que eu falo isso? A gente fala tanto de calça cargo, elas vão continuar. Só que agora o bolso empresta suas funções para saias, bermudas e camisetas também. O top drapeado. Acredito nele de várias maneiras. Pode ser uma versão no aspecto de couro manga comprida, com ar mais invernal. A ideia dele ser tomara que caia, ou ainda com o brilho metalizado da malha Neo Lamé. Versões assimétricas. Aqui a gente tem algumas brincadeiras de assimetria. Elas podem ser na parte do colo, com uma malha mais fluida, como a micro jersey. A ideia de abraçar o corpo e ter partes soltas, como a gente tem aqui na capa da Vogue chinesa, que faz uma alusão aos Jogos Olímpicos, no Satin Deluxe. E essa ideia da assimetria na barra, mas essa assimetria pode ser controlada. Se a gente fechar mais esse zíper, vai minimizar esse detalhe de assimetria. Turtleneck, a ideia de abraçar o pescoço. Pode ter um ar mais romântico, como na coleção da Miu Miu. Blue Marine trabalhando também com o efeito drapeado e esse drapeado na gola também. Ou uma versão bem comercial, com essa ideia ainda da roupa do mergulhador, com essa sensação de listras. A indicação aqui está a malha trilobal. Por mais que ela tenha o V, é uma malha que ela é uma ótima indicação para estamparia. Tie neck, não vai ficar só no inverno, isso migrou para o próximo verão e pode ser de várias maneiras. Quando a gente fala desse tie, dessa amarração, ela pode ser diferenciada, ela pode ser uma amarração em laço, mas ainda o que revigora e permanece com muita força é a ideia do tie, a gravata mesmo, da sua maneira mais pura. Tanto que tinham peças já sendo comercializadas com gravata e também marcas de bom custo-benefício, Zara, Stradivarius, Bershka, vendendo a gravata separada. Versões de top romântico. Quando a gente pensava em top romântico há um tempo atrás, a gente pensava em usar um tecido romântico, uma lese, um tule. A gente não precisa se prender a isso, a gente pode usar aspectos de couro. A ideia do Memory Trend aparecendo aqui com esse conceito de camadas, e adoro essa última, a indicação é na malha Peach Skin. Pode ter uma aplicação indicando essa regatinha acetinada, como se fosse do Baby Doll, num acetinado também, ou ainda usar e abusar daquele efeito do tompoleio de enganar os olhos. Cropped shirt. Outro dia me falaram assim que tinha umas matérias circulando sobre que as versões cropped iriam cessar. Não acredito nisso. Quando a gente fala do cropped, significa o curto, e o curto continua aparecendo tanto para a camisaria quanto para a alfaiataria. A ideia aqui do cotton satin fio 60 na Vogue Hong Kong de agosto. A ideia de uma versão mais despojada na capa da Elle UK e na coleção do Versace. Contrapondo esse luxo silencioso que ainda estão falando, a ideia dos logos vindo com tudo. Camisa branca. Bia, mas isso é um básico, é um essencial. Sim, e eu falei de outros essenciais, incluindo a regata. A camisa branca é um ponto forte dentro do guarda-roupa. E o que eu acho que a gente tem que pensar é o que eu vou fazer, por que eu vou fazer minha cliente comprar uma camisa branca se ela já tem uma no guarda-roupa? Algum diferencial. Ou a gente ousa na matéria-prima, coloca um cotonais que ele é mais empapelado, trabalha com bases seguras, como a Tricoline Milano Fio 50, mas coloca um martingale, faz uma abertura lateral, ou ainda brinca com zíper. Aqui, no caso, esse zíper ele não tem a funcionalidade do bolso. Abrindo o zíper, impacta o efeito do vazado, de um cut-out bem discreto na parte do colo. E as versões de tricoline, com punhos mais alongados, em versões cropped mais uma vez, com o detalhe de chanfrado na parte do punho.
E quando eu falei das gravatas, eu segurei algo que era para essa imagem. Quando a gente pensa em gravata, a gente pensa naquelas bases tradicionais de gravataria. Essa ideia também que a Prada trouxe no desfile de ter a gravata na mesma tricoline que a camisa, renovando essa ideia do militar minimalista, pode e deve ser usada como a gente tem aqui. Os acetinados. Quando a gente pensa em acetinado, acho que brilho é a primeira coisa que vem à cabeça, mas eles não precisam ser tão tradicionais. Adoro a ideia do satin jacquard. Aqui está a indicação do groove, mas tem uma série de desenhos, incluindo os xadrezes, para renovar o olhar da camisa. Essa, que tem o rayon, o satin, que é uma base bem fluida, até para fazer as amarrações. E o satin acetante, aqui renovando o olhar de uma estamparia, reproduzindo um xadrez. Versões transparentes. Tanto as transparências mais discretas, ela mostra levemente a parte do bralette. O tule bordado Betânia tem uma série de tules que vocês podem estar olhando, que tem essa ideia de transparência e um ar mais romântico. E uma versão mais tradicional, mas nem por isso menos importante, que é o high twist chiffon. E aqui a gente vê a camisa transparente com a ideia da bib front, como se fosse aquela parte da frente da camisa de smoking. Na parte do outwear, muitos e muitos coletes. Colete de alfaiataria, tanto na marca mais refinada quanto na marca mais popular. Usar nas matérias-primas pode trazer um olhar renovado, então ele pode aparecer num paetê, como a Nightlight. Falamos muito de risca de giz, acredito nelas com muita força, mas não para ter também só aquele tipo de acabamento perfeito. Trabalhar a ideia da risca de giz, mas com corte a fio, como a gente tem aqui, e a indicação do Laneige, que tem uma sensação de um cobertor, de um blanquet, e pode ser estampado também. Sweatshirt. A indicação mais certeira é o moletinho Comfort, porque vamos falar assim, é o tecido raiz voltado para essa forma. Na coleção do Versace, o blazer parece ser protagonista, mas olhem aqui a versão cropped da sweatshirt. Aberturas laterais, e eu amo essa imagem, porque além dela ter essa gola mais levantada, fugir também da base tradicional para renovar a forma pode ser indicado. Aqui está a indicação da malha scuba, mas malhas texturizadas podem ser exploradas com muita segurança. Jacket. Vou começar pela central, porque a Lê deu esse exemplo. Então, essas versões de xadrezes, mas num conceito brushed, num conceito escovado, lembrando os blanquês, lembrando os cobertores, pode ser interessante. A gente trabalha com vocês de uma maneira macro. Vocês vão saber melhor do que ninguém ver a forma e linkar com o tecido que é ideal para a coleção de vocês. Mas não deixar de pensar, para algumas marcas, que o linho vai ser interessante para estar renovando o ar da jacket, principalmente uma base um pouco mais pesada. E algo muito certeiro é a versão do aspecto de couro para esse tipo de forma. Versões de bomber bombando ainda, desde versões de organza, tecidos com melhor custo-benefício, elas continuam fortes e elas também aqui revigoram o que eu falei daquele look do college. A ideia do aspecto de couro com o efeito do drapeado, a malha neoprene bonded suede, por conta desse peletizado, pode ser indicada também. Para alguns vai ser mais pesado, tem o suede tradicional. Adoro a brincadeira de blocos de cores, incluindo cores neutras, como o branco e o preto, a indicação do Taslan. As versões do blanquet, todos aqui a indicação do Ottawa Brushed, mas tem outros tecidos que vocês podem explorar. Notem essa ideia de um xadrez que ele realmente parece um cobertor, por ele ter esse visual mais escovado. E eu amo essa última imagem aqui, porque a gente tem esse conceito do xadrez, mas com essa brincadeira de um detalhe mais country na coleção da Maison Margiela. A ideia dos pelos. Eu acho que cada vez mais grandes marcas estão olhando para a rua, estão olhando para o street e o que as pessoas estão usando. Está aparecendo em diversos editoriais de moda esse look da Max Mara, que é um casacão com esse efeito de pele. Aqui na coleção do Brunello Cucinelli, que é uma marca mais tradicional, e numa versão mais curta, a indicação da pele fancy chip. E as jaquetas utilitárias, as duas primeiras com essa amarração na cintura que a gente consiga regular. Gabardine Seville é a indicação. Amo muito essa última, porque a gente fala de um hibridismo de formas. É como se fosse o corpo de uma alfaiataria. Pode ser um colete, pode ser um blazer, mas essa manga com característica esportiva, ela pode ser explorada em tecnológicos ou em versões acetinadas também.
Versões puffer não vão nos abandonar. O que a gente pode levar para o cliente também se interessar e comprar novamente essa peça? Ter brincadeiras de pelos e peles por dentro. O Cupro-Like está como indicação aqui porque ele tem um ar mais peletizado. Ter um conceito realmente usual, um tecido que seja repelente à água, como o Recycle Memory, mas eu amo a imagem central. Porque a gente falou de risca de giz, a gente falou de jaqueta puffer, é colocar uma alfaiataria numa forma diferente. Versões de biker, independente de ser uma versão curta ou mais alongada, vem com muita força, assim como a gente vai ver os aviadores. Detalhes de reguladores, mais ampla, com o cinto embaixo. E amei essa brincadeira de misturar o aspecto de couro com o tweed. As versões aviadores, uma similaridade entre elas, que são essas brincadeiras de pele. Vocês podem usar na parte interna, vocês podem usar só na parte da gola. Indicações de aspecto de couro aqui, incluindo o leather sorro, que ele tem um ar de desgaste. E as versões de jaqueta. Algo que continua sendo evidente lá fora, que está muito forte, são as versões de trench coat. Usualmente, a gente pensando que muitas vezes a gente não tem um frio tão rigoroso, colocar isso numa base mais leve. Pode ser válido, mas também deixar numa versão cropped, numa versão curta, e trabalhar como se tivesse um tecido com gabardine e quero. A versão do aspecto de couro, e pensando na cropped, isso vai valer para a versão da puffer também, onde a indicação está o Ergonomic Flex New. Ele tem uma elasticidade muito funcional. Cropped blazer. Esse é diferenciado porque ele tem essa ideia de ombros à mostra. A indicação aqui de um similar ao risca de giz, que é o Lucchese Stripe. Renovar o look e renovar o nosso olhar. Que se a gente sempre pensa de colocar um casaco curto e um casaco mais alongado, o curto vem por dentro. Aqui, no caso, a versão do blazer está por fora. E numa versão também considerando esse lado mais militar, com abotoamento duplo. O blazer pode ter reguladores, lapelas em contrastes, pode ter essa manga mais balloon, e ela fica afunilada na parte da manga, a cintura mais marcada, todos aqui com a indicação da alfaiataria High Dance Spun Basic. E no grupo dos diferenciados, a gente até postou isso no Stories da Focus, que não é nenhum blazer, é uma obra de arte da coleção do McQueen. Vazado na frente, vazado nas costas, uma alfaiataria de alta qualidade, um bordado laborioso. A imagem central, também com a indicação da Special Doha, numa versão mais aberta, mais ampla, e o paetê aparecendo para o blazer também. As versões de blazer xadrezes. Quando eu pisei na Stradivarius, eu tive a sensação de estar olhando para uma réplica da Miu Miu. Eu nunca imaginava ver uma quantidade tão grande de achocolatados, terrosos, dentro de uma marca tão jovem. Eu acho que eles estão tomando muito esse cunho, vamos falar assim, comercial e um pouco mais sóbrio. As marcas lá fora, de uma maneira geral, entraram primeiro com os terrosos e secundariamente com os cinzas e com os pretos. Mas esse tipo de blazer, esse tipo de alfaiataria, tinham em todas as marcas. E o que eu queria destacar para vocês, com a mesma base, com a mesma matéria-prima, foi feito o blazer, o cropped blazer, os coletes e as bermudas também, além das calças. Então, aqui a gente tem exemplo com a lapela diferenciada. Adoro a imagem central, porque a indicação é a Harry Metallic, que ela tem um fio metalizado. E não pensem só em usar o xadrez do lado certo, a gente pode deixar ele mais na diagonal. E as capas e os ponchos? Elas estavam presentes desde marcas ultra populares, como uma Primark, até super refinadas, como Max Mara. A indicação dessa ideia mesmo de abraçar o corpo, na versão do Laneige. Essa ideia acolchoada, com a indicação do Gabardine Easy Care, mas nem todos os lugares vão ter apostas para tecidos mais pesados. Então, eu deixei aqui o tricô Conf, um tricôzinho para estar fazendo a ideia do poncho. Versão de trench coat, característica de brilho, a ideia de um tecido lanoso ou mais tradicional, como o Gabardine Easy Care, esse último enaltecendo o bordado. E na parte do all-in-one, quando a gente pensar nos inteiros, desde os desfiles a gente já tinha um alto índice de tomara que caia. A coleção da Bershka trabalhou com isso em artigos tecnológicos. Aqui eu estou mostrando para vocês uma versão mais ousada, num acetinado. A versão da coleção do Ralph Lauren, onde a gente tem os recortes com uma textura de suede.
E, por último, fazendo uma relevância às bases melange. Esses mesclas aparecendo aqui na coleção da Alberta Ferrer. Shirt dress, também aparecendo na coleção da Miu Miu. Esses poás foram trabalhados com destaque. A ideia de pregas na parte de baixo. Para o efeito de sobreposição, organza estampada. E ainda trabalhando o memory trend, que tem uma leve memória, para usar em mangas mais bufantes. O vestido romântico, desde bases fluidas, como a malha micro jersey, a ideia de ter essa capa em cima do vestido, isso já vindo embutido no produto. Uma versão bem comercial do Memory Trend também, com camada, com recortes. E, por último, o Metallic Nick. Não sei se todos viram essa edição da Vogue, onde trabalhou com a Vogue americana, que trabalhou com as supermodels, mas o brilho é uma das coisas que mais apareceu. O slip dress, as imagens das laterais, fazendo aqui uma importância sobre os paetês, tanto os dois do Barbarella, mas com modelagens diferentes, e o high twist chiffon, trabalhado em camadas, uma lisa e a outra com estampa em xadrez. Versões com transparência, onde a gente tem um forro embaixo e uma transparência em cima, também do editorial da Vogue americana, mostrando algo mais esvoaçante. E a imagem central é algo que me chamou muito a atenção, principalmente na pesquisa dos Estados Unidos. Eu achei que lá eles trabalharam muito forte com os tules, e na Europa isso não tinha com tanta força. Acredito muito nessa ideia de tule como se fosse para encapar um look. Então, eu pus um vestido simples, mas vou lá e ponho o outro em cima com essa transparência para dar um efeito. Bodycon em alfaiataria, e o mais importante aqui são os sentidos das listras da risca de giz. Misturas de bases, onde a gente tem um aspecto de couro, pode colocar uma malha chiffon, uma malha de micro jersey e a ideia do high twist chiffon. E, por último, a malha micro jersey estampada, com essa ideia mais sensual de mostrar os ombros. Versões slim, tanto com mangas diferenciadas, o detalhe do adorno em couro, segurando a peça. E, mais uma vez, eu reforço a ideia dessa ombreira. Ela dá um volume, mas ele não é tão excessivo. E o easy dress, fácil e descomplicado, ele pode ser um paetê, ele pode ter esse efeito dos vazados e podem ser aplicações de taxas também. Gosto desse da imagem central, porque tem esse jogo, essa brincadeira, tanto de cor quanto mostrar o bralette. Vestido drapeado, acredito neles, assim como eu acredito nos tops. A malha micro jersey como indicação nas duas laterais, e acho essa proposta do Ferragamo bem ousada, porque trabalha aqui com o drapeado em dois sentidos. Coat dress, tanto em alfaiataria quanto nos aspectos de couro, podem ser trabalhados. A ideia aqui da coleção da Prada, da Mica, desculpa, onde a gente tem essa ideia do abotoamento frontal e a etiqueta na manga. O Slim All-in-One. Deixei bases distintas com esse conceito de uma peça não tão ampla, tanto em alfaiataria quanto no linho, para vocês levarem realmente o olhar o que é mais importante para a coleção de vocês. E o da imagem central, que é da revista Mica também, com a lapela diferenciada. No grupo dos macacões, o conceito de tomara que caia pode ser trabalhado, Bia, mas é inverno. A gente faz jogo. A gente coloca uma blusa turtleneck embaixo, a gente faz brincadeiras, o aspecto de couro aqui aparecendo é o leather Kelly, mas tem uma infinidade de artigos para vocês como aspecto de couro. Versões em tweed da coleção da Chanel com decote mais profundo. E na imagem central, aqui é até a referência de um artigo que vem aparecendo lá fora, desde o verão passado, para o feminino, para o infantil, que é o Cotton Double. Ele tem uma textura, olhem, dosem, ele dá uma volumetria, mas é um artigo diferenciado e tem cores interessantes. O conceito do boiler, mais romantizado na coleção da Maeve, num aspecto de couro e com babado na manga. Listras e alfaiatarias para fazer o macacão comercial. E, para finalizar, o conceito de textura, explorando aqui os canais do veludo, nesse caso, o high-low 4,5, mas tem canal mais estreito, tem canal mais largo, tudo vai depender se vai caber na coleção de vocês. Na parte dos bottoms, sim, muitas mini saias, aspecto de couro, o detalhe do zíper, a ideia dos xadrezes enterrosos para o mercado jovem. Mini saia não precisa ser só sequinha, ela pode ter essa ideia da abertura. Saias midis mais comerciais no conceito do vinil e como sobreposição.
E as versões maxi, independente de ser um mercado jovem ou contemporâneo, elas estão ficando com tudo nas coleções, indo até o próximo verão. Versões de risca de giz, como a alfaiataria Lucchese, a ideia do suede e como se fosse uma pareô. A saia assimétrica, fiquem atentos. A Stradivarius fez uma outra saída da coleção há 2 dias atrás e está apostando forte na alfaiataria e na saia assimétrica. Aqui ela aparecendo no couro e na alfaiataria, notem aqui a brincadeira. A risca de giz está na horizontal e na vertical. E adoro essa última da Monse, que segue esse conceito. Por que eu estou frisando nisso? Vocês vão falar, Bia, risca de giz de novo, saia assimétrica de novo? A gente pode misturar e usar de um jeito diferente. Hot Pants, já falei da credibilidade delas, elas vão aparecer tanto em alfaiataria, quanto em malhas e aspectos de couro. Bia, essa daí tem muito bordado, sim, isso estava presente lá fora, já com muita força. O que me chamou a atenção é que quando tem muito bordado e uma camada de transparência, durabilidade fica mais lá embaixo. Versão dos shorts. Sendo muito franca, entre shorts e bermuda, as bermudas estão ganhando o ranking. A ideia do satim, bolsos múltiplos, que é a funcionalidade do cargo, a ideia do tweed Nina por conta da cor, mas tem outros desenhos também. E as bermudas? Vamos lá. Tanto numa coleção refinada quanto da Louis Vuitton, na coleção da Chanel, e eu deixei aqui propositalmente uma marca de bom custo-benefício, que é a da Stradivarius, e ela foi feita tanto na versão mais sequinha, quanto na versão com o bolso na lateral. Versões de legging, tanto em malha trilobal, ou ainda com essa ostentação do metalizado. Versões slim, a mais pontual, a mais funcional é a da imagem central, onde couros, aspectos de couro com maleabilidade chamam a atenção, mas a gente pode reproduzir isso em alfaiatarias, inclusive nas melanges. Versões de jogger. Pelos desfiles, essa mais sequinha estava presente até na coleção do Saint Laurent, mas trabalhar os brilhos como o metallic nick e a malha paetê pode renovar o olhar. Notem que essa daqui não é alongada, ela é uma versão cropped mesmo. Versões de parachute. A parachute aqui aparecendo sempre com a indicação do blend Austin, mas tudo vai depender do toque que vocês vão querer. Pode ter uma mistura com alfaiataria, um volume na parte de baixo ou volume concentrado nos joelhos. Calça reta. Pensar em calça reta e alfaiataria é o casamento perfeito, incluindo até decorações como se fosse piercings nas peças. Versões tapered. As versões tapered em marcas mais sofisticadas, isso já não estava no mercado tão jovem. Giorgio Armani, Made in Tomboy e Mila. Na coleção do Massimo Dutti estava muito similar a... Não, a minha não é de lá, mas muito com essa ideia de ter a amarração na barra. Gosto, acho bonito, é funcional? Nem tanto, porque de repente, aí como a gente está com a perna, se a gente está com a perna assim, eu não consigo deixar no mais ajustado. E quando eu deixo no mais ajustado e vou fazer um movimento com a perna, acaba me apertando também. Então, façam esse cálculo, porque a gente fala assim, é uma peça que a gente vai transformar em 2, mas tem que estar confortável para o cliente. Versões de cargo. Stine Goya trabalhando desde o desfile com esse aspecto do couro metalizado. Adoro a ideia do Krupp-like para a imagem central pela peletização. E adoro essas ideias de linho, mesmo sendo inverno. Vamos pensar o verão que a gente teve aí antes da primavera, uma semana atrás. Edições de flare. Bem ostentação, como a gente tem no Giuseppe, onde o paetê aparece. A alfaiataria melange, quando a gente fala do melange, não só concentrar nos cinzas. Isso vai valer para os caramelos e para os arenosos também, como a gente tem aqui. E a indicação do veludo de malha, aqui no caso com uma estampa. Versões de wide ainda... A gente tem um páreo muito duro entre wide e calça reta lá fora. Informações que eu tenho de estar conversando com o pessoal do Sul, eles têm com restrição a calça wide, porque ela dá volume, mas então a gente tem que colocar muito isso em xeque. Quanto que eu vou fazer de wide, quanto que eu vou fazer de calça reta e o que eu vou usar nos detalhes. Alfaiataria, aqui é a indicação da high dance com os bordados. Eu, mais uma vez, falando de risca de giz, aqui a ideia da lapela diferenciada e uma concentração de volume na calça wide. E o veludo, a sensação de textura. A indicação aqui do veludo de malha Nobel,
tudo vai depender do maquinário que for melhor para vocês trabalharem, porque tem esse aspecto também no tecido plano, não só na malharia. Antes de eu ir embora, eu queria complementar a frase que eu disse, o textinho que eu fiz há alguns meses atrás. Eu tinha falado que uma dose de equilíbrio entre feminino e masculino marcaram as coleções. Se eu falei agora mais do que nunca, eu reforço isso. Falo para vocês que isso ainda vai para o nosso próximo verão, com muita certeza. A gente tem esse fetiche de ter o empoderamento da alfaiataria, de ombros volumosos, mas mixar isso com detalhes femininos, que eu acho que vai fazer o grande sucesso na coleção de vocês. Olhar as melhores formas e adequar as bases que conversem com o tema e público de vocês, isso certamente vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem que olhar o macro e fazer uma reedição. O que cabe para a minha marca? O que é interessante eu ter e fazer para ter uma coleção cada vez mais assertiva? Queria desejar para vocês um inverno muito lindo, uma ótima coleção. Muito obrigado pela presença de hoje, de vocês aqui. E antes de eu finalizar, eu vou deixar um recadinho. Hoje eu dei pitacos do próximo verão, mas eu já estou respirando ele assim faz dias, porque acabou agora a Semana de Paris, e a gente vai ter um evento em novembro, que eu queria convidar vocês em primeira mão. Vai ter desfile, vão ter palestras maravilhosas, e eu espero por vocês lá. Obrigado, gente. Obrigada.